está em casa, que você também esteja desfrutando das bênçãos do Senhor. Nós estamos estudando os 10 mandamentos. Então hoje nós vamos aí para o segundo mandamento. Êxodo capítulo 20, nós vamos ler dos versos 4 ao verso 6, o texto da palavra de Deus, onde está colocado de maneira muito clara este mandamento da palavra de Deus, os 10 mandamentos da lei, que são extremamente importantes e que ainda não foram revogados. Eu vou ler a partir do primeiro versículo. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Senhor, a Tua palavra é viva, é eficaz, é poderosa. E rogamos agora que o Teu Espírito Santo, que inspirou essa palavra, possa também iluminar as nossas mentes, nosso coração, nosso entendimento, para que essa palavra possa prosperar na nossa vida, segundo o Teu propósito já determinado, e para a Tua honra e para a Tua glória. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. No primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, Deus ordena que nós adoremos o único Deus correto. No segundo mandamento, Deus ordena que adoremos de modo correto o Deus correto. Então, primeiro, temos que adorar um Deus vivo, verdadeiro, Senhor dos céus e da terra. Em segundo lugar, nós precisamos adorar esse Deus da maneira correta, da maneira que o próprio Deus instituiu. Este é o sentido deste mandamento. A falsa adoração do Deus verdadeiro. Então, o sentido dessa proibição colocada aqui no segundo mandamento é sobre a falsa adoração, nós adorarmos de maneira errada o Deus verdadeiro. É muito interessante essa colocação. Então Deus proíbe aqui que o seu povo o adore por meios falsos, criados pela imaginação do ser humano, pela nossa imaginação. Nós conhecemos a frase de Calvino que diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E a verdade é que o coração humano, ele não somente adora falsos deuses, deuses que lhe agradam, que fazem a sua vontade pessoal, mas o ser humano constantemente busca, de maneira consistente, novos meios de adoração, mesmo quando está adorando o Deus correto. É um negócio que a gente precisa parar e pensar nos nossos dias. O que é a falsa adoração? A falsa adoração, a gente tem falado, e vocês têm ouvido os pregadores falarem isso, é a adoração centrada no ser humano, centrada em mim, em você. Essa é a falsa adoração. Porque isso significa criar um estilo de culto ou de liturgia que agrada o sentido humano, a emoção humana, a vontade humana. Então cria-se ou procura-se criar um ambiente de culto onde
as nossas emoções, a nossa vontade, os nossos desejos sejam atendidos. O que me agrada? E a razão para isso é que, na verdade, as pessoas muitas vezes vão à igreja não para adorar o Deus correto, da maneira correta, mas, na verdade, estão adorando a si mesmos. Estão adorando a si mesmos. Então, querem um culto que lhes agrade, todos os seus sentidos, que os façam sentirem-se bem. E a gente tem visto muito isso, né? O sentir bem hoje é o critério para se julgar um culto prestado a Deus. Ou seja, isso acontece porque a pessoa se julga o centro do culto, que o culto é para ele e não para Deus. Por isso, ele quer que o culto lhe seja agradável, que ele se sinta bem no culto, que as músicas sejam aquelas que lhe agradam, que a palavra seja aquela palavra que o estimule, que as orações sejam aquelas orações que ordenam Deus fazer alguma coisa. Então, essa é a falsa adoração, a adoração onde o ser humano é o centro. Não farás para ti imagem de esculturas. Na verdade, é isso que acontece, apesar da imagem não estar presente fisicamente. Então, tanto a adoração de deuses falsos, como o primeiro mandamento, quanto a adoração falsa do Deus verdadeiro, são igualmente condenadas aqui, na palavra de Deus, nesses dois mandamentos. E acontece que essa falsa adoração, ela começa no domingo, né, quando nós adoramos, ou nós, quando eu estou dizendo nós, é quando o ser humano adora a si mesmo, né, por meio de um entretenimento, em vez de louvor, pela uma palavra de autoajuda ou de bajulação, em vez de uma confrontação bíblica, onde a sabedoria do pregador é mais interessante, mais importante do que a sabedoria de Deus. E essa falsa adoração, ela continua durante a semana, quando nós buscamos, né, os nossos próprios interesses. Aparentemente, no domingo, nós estamos buscando adorar a Deus. Aparentemente, estamos prestando um culto. Mas, na verdade, nós estamos cultuando a nós mesmos. E, durante a semana, a gente continua da mesma maneira. Então, irmãos, a quebra mais evidente do segundo mandamento é, de fato, estabelecer representações físicas, imagens de escultura, de Deus, ou aqui proíbe tudo, né? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima nos céus, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, o sentido mais claro, mais básico é esse realmente, a proibição de se ter imagem de qualquer natureza. E não farás e não adorarás a estas imagens. O paganismo, a essência do paganismo é a adoração de muitos deuses. E ao contrário do cristianismo, porque o povo da aliança, ele é chamado a adorar um único Deus. Um único Deus deve ser adorado. E alguém pergunta, mas por que o Deus cristão é o certo? Por que ele é que tem que ser adorado? Porque o Deus cristão é o único Deus entre todas as religiões do mundo que se fez carne, veio habitar entre nós, na pessoa de Jesus Cristo, que veio viver conosco as nossas fraquezas, assumir a natureza humana. E por isso, ele é o Deus verdadeiro.
E a característica do paganismo é a pessoa tentar chegar a Deus por si mesmo. Parece contradição, né? Ele cria imagens, mas na verdade o objetivo é chegar ao seu Deus diretamente, sem um mediador. E eles criam o seu próprio Deus. Os judeus, a religião de Israel, ela era comprometida com um relacionamento mediado com Deus. Com esses mediadores, os profetas, os sacerdotes, os reis, faziam a mediação da religião de Israel com Deus. E o indivíduo no judaísmo, ele podia ter um relacionamento com Deus pessoal, desde que ele fizesse parte da comunidade de Israel. Por isso que hoje em dia, alguém se diz desigrejado e acha que presto culto a Deus, eu adoro a Deus, eu tenho meu culto particular, mas ele não pertence à comunidade de fé, não é adoração. O cristianismo também é dessa maneira, porque o cristianismo nós temos também o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós. Nós temos o nosso profeta, nós temos o nosso rei Jesus, que veio cumprir essa missão, essa função dentro da igreja. E por isso, o modo de nós, pecadores, nos colocarmos diante de Deus é pela mediação de Jesus Cristo. Nós não podemos chegar diante de Deus por nós mesmos. Nós seríamos destruídos por causa do nosso pecado. Por isso, Jesus Cristo vai à nossa frente. Quando nós estamos adorando a Deus aqui, Deus está nos olhando através de Jesus. Porque Jesus já pagou o nosso pecado. E nós adoramos a Deus pela mediação de Jesus Cristo, pelo Espírito, pela intercessão do Espírito. Então precisamos de um mediador. Agora, a idolatria é a pessoa que quer chegar a Deus diretamente. Então ele cria o seu próprio Deus. Ele faz uma imagem para representar o seu Deus, mesmo dentro do cristianismo. A pessoa pensa que está adorando o Deus verdadeiro, mas na verdade ele está adorando um outro Deus que ele criou. E essas imagens, né? O catolicismo romano é a visão mais crua desse tipo de adoração, né? Os santos são colocados e as pessoas se curvam diante daquelas imagens. Os templos geralmente são dedicados a um desses deuses, porque na verdade a pessoa quer que aquele seu Deus resolva o seu problema, ele vai direto para ele. Ele vai falar para Deus, vai falar com nada, mas na mente dele, ele está ordenando aquele Deus que faça aquilo que ele quer. Então ele manipula o seu Deus. Mas dentro da igreja evangélica também acontece algo semelhante. Em muitos cultos, né, as pessoas são estimuladas a olhar para dentro de si mesmo, a imaginarem algum futuro que ele deseja, a fazer determinações para Deus, dizer o que Deus pode, o que Ele quer que Deus faça com ele. Isso também é idolatria, é criar imagem. E é interessante que essa luta com a questão das imagens é antiga na igreja. Desde o início, a igreja começou a lutar por isso. Uns achavam que se Deus se fez carne, então você pode representá-lo de maneira material.
Mas outros insistiam que a única figura admissível da humanidade de Jesus é o pão e o vinho na Santa Ceia. Ali você tem, de fato, a visão do corpo e do sangue do Senhor. E de nenhuma outra maneira. Por isso a ceia é de extrema importância. Você está vendo. Deus não está apenas nos falando, mas Deus está nos mostrando, nos dando a graça de contemplarmos o corpo que foi partido por nós e o sangue que foi derramado em nosso favor. Não tem outra maneira de se representar Jesus, pregado numa cruz, sangrando, no altar. Não tem. Isso tudo é abominação diante de Deus. Não se pode fazer estas representações. Essa adoração, as imagens entraram com mais força na igreja medieval, porque Tomás de Aquino, ele dizia que os homens são mais facilmente movidos pelo que veem do que pelo que ouvem ou leem. Mas os reformadores se levantaram contra isso e defenderam que Deus, especialmente Calvino, ele disse que porque Deus não fala a nós todos os dias do céu, por isso há somente as Escrituras nas quais ele decretou que a sua verdade fosse publicada e se tornasse conhecida de todos. Então é pela Escritura que Deus vai falar. E não todo dia, toda hora, Deus está falando com alguém, trazendo uma revelação nova, uma coisa diferente. Então fala uma coisa para mim, outra para o Pedro Felipe, outra para você. E todo mundo se perde. Quando você tem a palavra, você tem uma palavra, que é do próprio Deus. Agora, e por isso, né, a reforma estimulou tanto a criação de escolas. Uma das características da igreja reformada é essa: ao lado de uma igreja tem uma escola, para que as pessoas pudessem aprender a ler as Escrituras por si mesmos, e não depender daquele que está falando, sem poder saber se está falando a verdade. Mas hoje nós vivemos, né, na era da imagem, seja da imagem da televisão, do celular, é a era da imagem. E a igreja enfrenta esse mesmo dilema da questão da idolatria. Porque como manter a atenção das pessoas em torno de uma mensagem bíblica sem imagens? Como nós estamos fazendo aqui agora? Como manter a atenção de uma geração que está viciada em imagem? Toda hora está lá vendo uma imagem, vê uma imagem. Quando chega no culto, não tem imagem. Pregador falando, alguns irmãos aqui ministrando louvor. Então hoje a situação está muito complicada, também por causa disso. Mas o segundo mandamento continua válido: não farás para ti imagens de escultura nem de qualquer outro tipo. Hoje estão mais sofisticadas as imagens, né? As imagens falam, né? As imagens transmitem mensagem, né? E hoje que essa computação gráfica é tão avançada, você parece uma pessoa falando aí nessas propagandas que parece gente mesmo, né? Esse pessoal que gosta de futebol aí, de coisa, Brãozinho deve gostar, né? Esses times de jogadores são quase que igual, né? Os verdadeiros jogadores, né? O jeito de mexer, de julgar, de correr. Então, são imagens que vão se criando, mas o segundo mandamento, ele continua válido, né? Quando
muitos crentes são mais motivados pelas imagens dos seus aplicativos do que com a leitura ou com a exposição da palavra de Deus. Eu não penso que a vida do pregador, Pedro, seja fácil, né? Porque a concorrência da imagem é muito forte. Não farás para ti imagens, sejam elas de que tipo for, né? Porque quando se usa, irmãos, a imaginação para se adorar a Deus e não as Escrituras, é bem provável que a visão que a pessoa tem de Deus, ou do modo de agir de Deus, sejam muito mais baseados na nossa experiência, na nossa vivência, do que na palavra de Deus, na revelação de Deus. Porque muitas vezes nós achamos que Deus é injusto ao deixar certas coisas acontecerem. Porque nós, de um modo geral, queremos um Deus que nos agrade. Queremos um culto onde nós possamos nos sentir bem e sermos agradados por esse Deus. Mas Deus não se submete a lei nenhuma. Ele está acima de todas as prerrogativas do ser humano. Ele pode dar vida ou tirar a vida. Ele pode dar bênção ou não. Ele é livre para ser um Deus soberano, ao mesmo tempo justo e amor. Então, irmãos, assim com o argumento de que as imagens materiais e cerimoniais criativas servem a um fim útil e pragmático. Muita gente acha isso. Nós devemos criar dentro do culto muitas atrações, muitas coisas que mexam com o nosso sentimento, que possam concorrer aí com essas imagens que o mundo coloca diante de nós. Mas muitas vezes nós estamos criando imagens não porque nós vamos adorar um Deus falso, mas para adorarmos o verdadeiro Deus, muitas vezes de uma maneira que não agrada a Ele, mas agrada a nós. Por isso é urgente. E quando foi proposto o estudo desses mandamentos, eu achei muito interessante, porque é esquecido. Hoje, poucos crentes conseguem recitar os 10 mandamentos. Poucos crentes. Porque está esquecido. Não se fala. Não se prega, porque é lei. A lei hoje não vale mais, hoje vale graça. E começa com essa conversa. Mas o segundo mandamento continua válido. Precisamos obedecê-lo. É lei de Deus. Precisam ser levados a sério. E é urgente que nós possamos retornar à convicção de que a palavra lida, pregada, ensinada e entendida, né, e os sacramentos do batismo e da ceia, são os únicos meios de comunicação de Deus conosco. Essa é uma palavra pesada. Quando as pessoas estão buscando tantas maneiras de Deus falar com ele, de Deus abençoar a sua vida, e muitos cultos têm proposto isso. Então cria-se uma série de coisas, de atividades, criados na imaginação humana para que as pessoas se sintam bem. Mas o que a teologia reformada defende é que é somente por meio da palavra e dos sacramentos que Deus vai falar com o seu povo. Nós temos a oração através da qual nós falamos com Deus. Mas Deus vai falar conosco não pelas imagens, não pela nossa criatividade, mas pela sua palavra pregada. E como eu já disse, né, é uma
função extremamente difícil dos pregadores de hoje. O desafio é grande, viu, Pedro? Você que está começando aí, meu filho, vai sofrer. Mas, então, esses grandes... essas maneiras, às vezes, que nós criamos para cultuar a Deus, muitas vezes têm se tornado mais importante do que a pregação. Então você vai em muitos cultos, né? E alguns pregadores já relataram isso para a gente. O pregador é convidado para pregar numa igreja, chega lá, tem 1 hora de louvor, e depois alguém chega para o pregador, ó, você tem 10 minutos para pregar. Então, inverteram tudo. Por quê? Porque o show vai entreter todo mundo. Mas a palavra, você ouvir a palavra, a pregação da palavra, aí já complica as coisas. Então, irmãos, nós precisamos também estar muito atentos a este mandamento. Quando a gente lê, não farás para ti imagem, a gente logo pensa na Igreja Católica Romana, que é cheia de imagem. Mas nós precisamos ter muito cuidado, porque essa falsa adoração a Deus também está dentro da igreja evangélica, apesar de não ter nenhuma imagem. Então precisamos ter cuidado com isso, para não acharmos que porque não tem, né, uma estátua de Maria dentro de uma igreja evangélica, que não haja ali uma idolatria. Que às vezes o ídolo é o pastor, colocado num pedestal, ele é o dono da verdade, Deus só fala com ele, Deus revela as coisas para ele, e todo mundo fica submisso àquilo que ele está falando, e não a palavra de Deus. Isso é idolatria. Quando nós procuramos apenas os nossos interesses, e não o de Deus na adoração, isso é idolatria. Então, irmãos, nós precisamos... O desafio nosso hoje é, mais uma vez, tornar cativa da palavra de Deus a nossa imaginação. O nosso culto, a maneira de cultuar, precisa estar cativa à palavra de Deus. E nós não temos imagens porque o nosso Deus é espírito. Importa que nós o adoremos em espírito e em verdade, e não através de alguma representação física. E porque a Bíblia diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Porque diz que Jesus, que nele habita a plenitude da divindade. Ou seja, se a gente quer ver Deus, se a gente quer ter uma imagem de Deus, olhe para Jesus nos evangelhos. Olha o que os evangelhos dizem a respeito de Jesus. E você vai ver Deus. Não fisicamente, é claro, mas no caráter, na maneira de Jesus agir, falar, ensinar. Isso tudo vai nos mostrar. Não precisamos fazer uma imagem de Jesus e colocar aqui. Leia a Bíblia, porque ela fala quem é Jesus e a sua obra redentora. Os ídolos são cegos, são mudos, têm pernas e não andam, tem boca e não fala, mas Jesus faz o surdo ouvir, o cego ver, o paralítico andar. É muito diferente, né? Esse Deus que nós servimos e adoramos. Por isso, irmãos, entender que o segundo mandamento, nem o primeiro, nem os outros estão revogados. Jesus não veio revogar a lei, ele veio cumprir. Por isso nós somos desafiados aqui nesses estudos a treinar a nossa mente, nosso coração, os nossos sentidos, para olharmos somente para a palavra de Deus, para os sacramentos em nossa adoração a Deus.
e de uma maneira muito semelhante à igreja medieval, que às vezes a gente critica tanto, né? O cristianismo moderno parece mais atraído por imagens do que por palavras, não é verdade? Estamos assistindo isso. Um cristianismo mais atraído por ideias, ou por imagens, por eventos, por coisas impactantes que a gente vê, e não por aquilo que a gente ouve. Um cristianismo que é mais dado às ideias e opiniões pessoais subjetivas do que às convicções claras tiradas da Escritura, tiradas da reflexão e do estudo da palavra, que já tem milhares de anos. E no nosso caso, né, tem sido muito bem expresso na Confissão de Fé de Westminster. É isso que nós precisamos. Deus nos escolheu para sermos seus adoradores. Não é isso que a Bíblia fala? Deus nos escolheu. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. E nós somos estes que Deus tem chamado. Por isso, precisamos ouvir muito o que a palavra de Deus nos diz a respeito da adoração, do culto e daquilo que nós prestamos a Deus. Nestes dias que vivemos, é impossível ignorar o papel da imagem nessa era do celular. Tá certo? É impossível a gente querer uma igreja que esteja alienada e não esteja levando em conta a realidade da presença da imagem, da força da imagem dentro da nossa sociedade e também dentro da igreja. Mas nós podemos lembrar, irmãos, que o cristianismo protestante é a religião do livro. E ela é completamente dependente desse livro. Não temos como fugir disso. E quando Jesus foi tentado por Satanás, o que ele disse em resposta? Está escrito. Veja que ele usou imagem, mostrou para Jesus os reinos do mundo, mostrou para Jesus, desafiou Jesus a mesa, né, para ele comer, mostrou para Jesus o pináculo do templo, imagens. Mas Jesus disse, está escrito. Está escrito. Então esse mandamento, irmãos, segundo, está nos chamando a atenção, para que a gente não se deixe levar pelas imagens maravilhosas, lindas, que cada vez mais fazem parte da nossa vida, a desviarem o nosso foco na adoração a Deus. Precisamos prestar culto a um Deus verdadeiro da maneira correta. Nós não podemos nos deixar levar por invenções modernas, por mais sofisticadas que sejam, que nos afastem deste livro. Livro sagrado, revelação de Deus. Nada pode nos espalhar, nos separar deste livro. Então, e a questão é essa, como uma religião de um livro pode sobreviver nesta era de imagem? Responda essa pergunta, Pedro. Jefferson. Como uma religião de um livro, né, Rodrigo? Pode sobreviver nesta era da imagem? Mas a resposta nós já temos. Fazer como Jesus. Está escrito. Está escrito. Pronto. É isso que importa. É isso que vai triunfar. É isso que vai vencer. Por isso, irmãos, não é suficiente apenas adorar o Deus correto, primeiro mandamento. Mas é preciso adorar corretamente o Deus correto, que é o segundo mandamento. Por isso, vamos aprender nesta noite
que o culto aceito por Deus é aquele que lhe é prestado segundo o que ele já determinou na sua palavra, sem as imaginações criativas do ser humano pecador. O culto é para agradar a Deus, não a mim ou a você, ou a quem quer que seja, porque nós somos pecadores, mortos em nossos delitos e pecados. Não podemos sequer imaginar adorar a Deus segundo os nossos próprios conceitos e não os conceitos da palavra. Que essa seja a lição deste segundo mandamento: adorar de modo correto o Deus correto. Não apenas porque nós adoramos o Deus correto, é que podemos adorá-lo de qualquer maneira. Por isso está aqui. Vamos ter cuidado nesse tempo, nessa era da imagem, para nós não nos perdermos e não perder de vista que nós somos a religião de um livro, a Bíblia Sagrada, que continua viva, inerrante, atuante, eficaz e relevante nos nossos dias. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra viva. Obrigado, a Deus, por podermos ser instruídos nesta palavra. Ó Deus, eu peço que realmente aquilo que nós ouvimos aqui nesta noite possa realmente, ó Pai, edificar a Tua igreja, não sobre as imagens ou sobre um culto segundo o nosso querer, mas que o Senhor nos abençoe, ó Pai, nos ajude, nos capacite a temermos o Teu nome e adorarmos ao Senhor da maneira que o Senhor já prescreveu. Te peço isso e te agradeço em nome de Jesus. Amém.